Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura dos versos 6 a 8. E nós vamos meditar nesse pequeno parágrafo daquela carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Acompanhe a leitura com atenção, reverência, fé. É a palavra de Deus. E assim nos diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta ocasião tão abençoadora para nós, de termos aqui a Tua palavra que acabamos de ler, na qual meditaremos, e isso é motivo de satisfação para nós, e também de grande expectativa para o coração crente. Portanto, Senhor, nós clamamos a Ti por iluminação do Teu Espírito, Pai. Queremos ser iluminados pelo Senhor mesmo, queremos ter a compreensão que o Senhor mesmo nos dará da Tua palavra, e queremos também ter o nosso coração tratado de maneira que aquilo que o Senhor nos der a entender, o Senhor também provoque em nosso coração que nos apeguemos a isto, que amemos a Tua palavra revelada, que amemos o Teu ensino, e assim a nossa vida seja mais repleta de Cristo em nós. Pai, Te clamamos que seja assim, para o nosso bem, em nome de Cristo e para a Tua glória. Amém, Senhor. Meus irmãos, nessas cartas pastorais, essas cartas que Paulo escreveu, sobretudo nas duas cartas que ele escreve a Timóteo, nós temos esses rompantes de, digamos assim, algumas licenças que o apóstolo se dá para falar um pouquinho da experiência dele, por conta do tipo de correspondência mesmo, não é? É uma carta entre dois irmãos que se conheciam muito bem. De forma muito oportuna, nós lemos ao longo do culto, um pequeno trecho da primeira carta, em que o apóstolo também, exortando Timóteo a que abraçasse o desafio que estava diante dele, de trazer correção doutrinária à igreja de Éfeso, o apóstolo se vale ali novamente, ou em princípio, do próprio exemplo pessoal. E nós lemos agora há pouco, no começo do culto, sou grato, lá na primeira carta, capítulo 1, a partir do verso 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ou seja, o apóstolo lembrava-se do seu exemplo. Mais adiante, como nós lemos, ele diz assim: foi para que eu fosse modelo mesmo, uma vez que ele é apresentado por si mesmo, sob a inspiração do Espírito Santo, como o pior dos pecadores, não é? Porque não só perseguidor da igreja, mas trazia as mãos sujas do sangue da igreja. Este manifesta essa gratidão de quem foi muito perdoado, portanto muito amado e muito amando o Senhor, porque o sangue do Cordeiro lavou aquele sangue que sujava as suas mãos. Esse que se sujou com o sangue dos crentes, foi lavado com o sangue do Cordeiro, e por isso você tem esses rompantes desta gratidão. E ele diz: fiel não sou eu, fiel é a palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo pecador e salvar. Saiu da sua glória e veio para este ambiente afetado pelo pecado, para nos resgatar a mim, o pior de todos. Então eu sou um bom modelo, de modo que aqui Paulo está falando nesses rompantes, como um meio de animar Timóteo,
do impacto que o Evangelho teve na sua própria vida. E agora, na segunda carta, quando ele já sabe da sua condenação, já sabe que não será liberto, não na perspectiva imediata humana, não é? Mas sim será liberto, porque habitará com o Senhor. Ele diz, nessa segunda carta, no capítulo 1, também a partir do verso 12, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, não é derrota, é vitória. Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. No fim das contas, esta confiança pessoal em Jesus valeu muito a pena, e houve penas. Então nós temos aqui uma confissão, uma profissão de fé de alguém à beira da morte, que não encara a morte como o fim de sua vida, mas como ocasião oportuna para dizer: valeu muito a pena, o Evangelho transformou a minha vida, transformou minha perspectiva da vida, e aqui eu trago este resumo. E como nós lemos, não é? O apóstolo trata daquela ocasião em que sua morte está tão próxima, nesses termos: estou sendo oferecido como libação, chegou o tempo da minha partida, ou mesmo libertação. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu confiei em Cristo, e haverá recompensas, não é? Agora a coroa da justiça está diante de mim, Ele vai me dar, e não somente a mim, a todos nós que amamos a vinda do Senhor, que vivemos o hoje com os olhos no amanhã certo, conquistado na cruz. Numa leitura aligerada, numa leitura desprovida dessas considerações, alguém poderia imaginar que o apóstolo está assim, com a licença do termo, dourando a pílula, arrumando palavras que suavizem a dureza da morte iminente, não é? Usando de eufemismo, de palavras que pudessem suavizar a gravidade da situação, tornar tudo um pouco mais leve, mas não é isso, não é disso que se trata, mas se trata de aprofundar a compreensão da realidade através da visão que o Evangelho nos dá. Ele de fato não estava apenas diante da iminente execução da sua pena, mas da iminente partida para estar com o Senhor. Ele estava não diante da do iminente fim de sua vida, mas da iminente culminância de uma vida oferecida ao Senhor, conquistada por Cristo, portanto entregue a Ele mesmo. Ler essas palavras do apóstolo, né, quanto a mim, olha, Timóteo, continua aí pregando o Evangelho. É assim que esse capítulo inicia. Seja insistente, as pessoas vão ficar avessas à pregação do Evangelho, elas querem ouvir aquilo que lhes acalenta o coração. Seja fiel. Eles preferem selecionar o que vão ouvir, e geralmente não é o Evangelho da graça, da cruz, da morte e ressurreição, da vida consagrada, mas continue fiel. Tu, porém, prega a palavra. Quanto a mim, Timóteo, minha carreira está terminando, e eu estou no ato de oferecimento último da minha vida. Então, já que o apóstolo, sob inspiração do Espírito Santo, reconhece na experiência dele, uma experiência comum, uma experiência modelo, como nós lemos, não é, lá na primeira carta, nós podemos entender que aqui não se trata somente do Evangelho e da vida do apóstolo, mas, como está aí no seu boletim, se trata do Evangelho e da nossa vida. É a nossa vida considerada a partir das verdades maravilhosas do Evangelho. E como esse tema parece muito apropriado, né, eu gostaria de considerar 3 aspectos deste impacto, né, dessa interferência abençoadora, dessa transformação da visão que o Evangelho traz para a nossa vida. Nesses 3, ou melhor, nesses 3 versos que aqui temos, versos 6, 7 e 8, uma vida, primeiro, plenamente oferecida a Deus,
Também uma vida que traz desafios, justamente por se tratar do Evangelho, mas uma vida recompensante, não é? Esses três movimentos parecem fluir com muita naturalidade do texto, e é isso que nós queremos abordar brevemente na consideração dessas palavras do apóstolo ao seu filho na fé, mas também a tantos quantos hão de crer, isso nos inclui a nós, a tantos quantos crendo têm a sua vida em oferta ao Senhor, crendo enfrentam desafios, crendo serão recebidos na glória, receberão a coroa da justiça, porque amam também igualmente a vinda do Senhor. Então, esse primeiro aspecto, né, de uma vida plenamente oferecida a Deus, o verso 6 nos traz essa imagem com muita riqueza. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O apóstolo está fazendo aqui uma referência àquele derramamento de vinho, que era uma espécie de culminância no ato dos sacrifícios oferecidos, não é? Então, como se fosse assim, o ponto final, né? E o ponto culminante, e que tinha esse aspecto de alguma manifestação de gratidão mesmo, e alguma alegria, fruto da fé de que aqueles sacrifícios oferecidos ao Senhor eram recebidos, e que Deus estava se agradando do seu povo. Deus mesmo havia ordenado essa prática, e nós temos algumas referências bíblicas, Números capítulo 15, os versos de 1 a 10, Números capítulo 28, Êxodo 29, verso 40, fazem menção a este ato, e quando Deus ordena, Ele diz que isso deve ser feito quando entrarem na terra que Ele havia prometido. Nós sabemos, né, por a maior completude de revelação, não é, que aquela entrada na terra de Canaã prefigurava uma entrada maior, não é? Quando Josué fez adentrar o povo na terra, ele diz assim: olha, esse é o descanso, entra aqui neste repouso, esse repouso que era tão aguardado, não é? Porque desde a maldição diante do pecado, aguardava-se esse descanso. Por ocasião do nascimento de Noé, foi dito: Ele nos dará repouso, descanso, né, das labutas nessa terra que Deus amaldiçoou. Havia essa expectativa deste descanso. Isso progride, e quando Deus introduz o povo na terra, que seria esse descanso, que aponta para esse descanso, Deus diz: olha, nos sacrifícios que vocês oferecerão em fé, façam esse gesto culminante de derramamento de vinho. Essa é a libação, o ponto culminante do sacrifício daqueles que se regozijam no sacrifício mesmo e na obra do seu Redentor. Mais adiante, o escritor aos Hebreus vai dizer: mas se Josué tivesse dado descanso mesmo para o povo, Davi, que veio depois de Josué, não falaria e não continuaria exortando ao povo a manter a fé, porque senão não entra no descanso. Tem um cumprimento mais pleno desse descanso, não é? E o escritor aos Hebreus vai dizer: assim como Deus na criação descansou de suas obras, o autor da obra da redenção, Cristo Jesus, descansou das suas, e é nesse descanso que nós entramos. E assim, como coroamento, para usar o linguajar apostólico, né? A partida para estar com o Senhor é uma entrada no descanso. Estar na presença de Cristo, ter cumprida em si aquela verdade que era para o ladrão arrependido da cruz, e é verdade para nós também, ladrões da honra devida ao Senhor por nossos pecados, arrependidos, não é? Estarmos com o Senhor, estarmos com o conquistador do descanso. Que maravilha! É assim que nós encaramos a nossa vida, e esta interrupção temporária, esta separação de corpo e alma, que a morte aqui, neste breve período, representa, e estarmos com o Senhor, aguardando ressurreição
para novos céus e terra com o Senhor, para o descanso eterno, para o gozo eterno, para a apreciação eterna da obra dele. Então o apóstolo diz: eu já estou sendo oferecido como libação. O sacrifício chega ao fim, a entrega está chegando ao fim, esse é o ponto culminante. Mas não é uma derrota. Eu sei em quem tenho crido. É uma vitória, é uma culminância. Isso obviamente nos faz lembrar das palavras do mesmo apóstolo quando escreveu aos Romanos, não é? Diante das maravilhas do Evangelho, do nosso Salvador, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Capítulo 1 até o 11, não é? E o capítulo 12 inicia assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o próximo e único passo razoável, essa entrega total. Então o apóstolo encarava a sua vida, seu ministério nesses termos, quando escreveu aos Filipenses, e acabamos de ter uma exposição desta carta pela instrumentalidade do nosso pastor reverendo Leandro, não é? Lá no capítulo 2, verso 17, ele diz que ainda que ele vá sendo ali oferecido por libação, usa o mesmo linguajar, né? Ainda que eu morra, que eu seja executado, ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu me congratulo, eu estou satisfeito, porque este é o significado da minha vida. E isso serve para nós, porque está aqui alguém que é modelo de fé, é modelo do que o Evangelho faz numa vida. Portanto, a nossa vida inteira deve ser encarada como esse sacrifício dos agradecidos, dos agraciados, dos impactados, dos transformados, dos edificados nesta fé bendita. E quando partirmos, se o Senhor não vier antes, isso deve ser encarado também como o ponto de culminância, e estaremos entrando lá, e esta oferta agradável, que é a nossa vida mesmo, é recebida pelo Senhor, que mesmo Ele nos convoca a esse sacrifício. Estou sendo derramado. Eu acho que o microfone já está sendo derramado. Se a gente tiver mais um, ele já está. Som. Obrigado, Miguel. Deus abençoe você e os pastores da sua igreja, viu? Isso é uma bênção. Mas do que falávamos, não é? Deste sacrifício, dessa vida encarada nesses termos. E o apóstolo não enxerga isso como apesar da morte, apesar da derrota. Não tem derrota nenhuma. E a morte mesmo, serva deste processo abençoador, é vista como uma libertação, por assim dizer, não é? E o tempo da minha partida é chegado. Veja, ele prefere usar aqui o termo kairos e não cronos. São as duas palavrinhas gregas, não é? Para se referir a tempo, e uma distinção elementar do uso desses dois termos poderia ser: cronos geralmente é utilizado quando você fala de tempo enquanto demarcação dos acontecimentos e assim por diante, assim, a marcação do tempo, né? O tic-tac do relógio, a cronologia dos fatos. Mas o kairos teria mais a ver com as ocasiões, ou com aquilo que Deus julgou oportuno, expressões como, por exemplo, na plenitude do tempo, ou seja, no momento que Deus escolheu e assim por diante. Então, didaticamente se costuma dizer o tempo na perspectiva de Deus, ou o tempo na perspectiva da providência divina.
de quando Deus julga oportuno, de quando Deus quer fazer e de quando Deus age. Então, o que o apóstolo está dizendo não é simplesmente que os dias estão passando, eu estou riscando aqui o calendário e falta 3, 4. Não, não é isso. Ele não está se referindo ao dia do cumprimento da sentença, mas ele olha para isso que está acontecendo diante dele e diz assim: os propósitos de Deus estão aqui plenamente e evidentemente se cumprindo na minha vida. É uma mudança do olhar. Mas não é só olhar diferente, é olhar do jeito certo. Percebe? Não é só uma questão de multiplicidade de pontos de vista. Cada um tem o seu e cada ponto de vista é a vista de um ponto. Não tem esses trocadilhos, né, bem ordinários. Não é isso, é porque existe um ponto certo. Existe um jeito certo de olhar a vida. E é isso que o apóstolo está dizendo. Olha, na perspectiva de Deus, o absoluto que relativiza tudo mais. Vocês querem falar de relativizar? Não, essa é a sua visão, eu tenho a minha visão. Não, existe um absoluto, e esse absoluto vem de Deus, e nos propósitos, e nos decretos de Deus, e naquilo que satisfaz a sua vontade, e naquilo que Ele opera, porque Ele move todas as coisas para o bem daqueles que lhe são amados e que lhe amam, chamados segundo o seu propósito, para promover neles o caráter de Cristo. Então, nesse Kairos, nesse tempo, na ocasião oportuna, o tempo que Deus escolheu, o momento em que Deus vai fazer Ele mesmo essa culminância da vida do apóstolo. E o tempo da minha partida é chegado. Novamente, não é um eufemismo para se referir à morte, mas é uma revelação do que a morte realmente representa. Ele não vai acabar, ele vai partir daqui para lá, ele vai estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. O termo faz referência a soltar as amarras, por exemplo, de uma embarcação, soltar as suas correntes para que ela possa seguir viagem, ou soldados levantando acampamento e se deslocando. A ideia aqui de partida é justamente, enfim, partir. Liberar-se para partir, libertar-se para partir, ir para onde deveria ir mesmo. E isso não é uma forma diferente de ver, essa é a forma correta, essa é a forma bíblica, essa é a forma que brota do Evangelho. Então, essa vida totalmente oferecida a Deus é também uma vida totalmente reorientada pelo que Deus nos ensina no seu Evangelho. Nessa fé bendita que nos sustenta. E é com isso que nós encaramos os desafios, enquanto não chega o tempo de Deus da nossa partida, que não é eufemismo para a morte, mas é liberdade para estar com o Senhor. É essa fé que nos sustenta no momento da partida, porque até lá haverá desafios, né? Então, o primeiro aspecto aqui desta relação entre o Evangelho e nossa vida, esse pleno oferecimento, essa plena oferta da nossa vida ao Senhor, mas também, enquanto oferecer a vida ao Senhor implica em desafios, e haverá desafios. Essa é a segunda verdade que brota aqui desses versos, e está justamente no verso seguinte, nesse versículo que nós sabemos de cor, não é? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse parece ser o resumo ideal da caminhada cristã. Não é? Essa deveria ser a frase justa acerca de todos nós, quando, partindo, recebêssemos algum tipo de menção e os irmãos pudessem dizer de nós: sim, combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Esse deveria ser o bom resumo da caminhada. Quando o apóstolo escreve as duas cartas a Timóteo, ele usa com regularidade, com frequência, essa expressão do combater o bom combate. E de fato, na experiência imediata de Timóteo ali na igreja de Éfeso, era um combate. Ele tinha que combater
os falsos mestres, aqueles líderes que desvirtuavam o rebanho, aqueles que cumpriam a advertência de Paulo mesmo, quando se despediu dos presbíteros de Éfeso, dizendo que haveria lobos, mas não só de fora, de dentro do rebanho mesmo, haveria aquele fenômeno do desencaminhamento das vidas, do afastamento das vidas deste evangelho bendito. E então ele diz para o seu filho na fé: combate este bom combate. E como nós sabemos, né, o bom combate nem sempre é bom. Em que sentido? Nem sempre é agradável. Pelo contrário, na maior parte do tempo em que nós encaramos o desafio, ele traz situações desagradáveis. Mas ele é bom o tempo todo. Como assim, pastor? Está confuso. É porque em todo tempo ele é muito nobre. Em todo tempo esse combate é nobre, é justo, é bom que se encare. E era essa a exortação que o apóstolo trazia a Timóteo, seu filho na fé, e como modelo, falando de si mesmo, ele disse: eu combati o bom combate. Pensando no termo grego utilizado lá, uma tradução bem literal e bem imediata, né, para fazer coincidir as ideias mais básicas, poderia dizer assim: agoniza a boa agonia. Eu agonizei a boa agonia, eu sofri os sofrimentos implicados no combate, mas não por mim, mas pela graça que transbordou com amor e verdade na minha vida, como ele confessou lá na primeira carta. Pela obra de Cristo em nós. Por que é que você continua de pé na fé? Quem tem sustentado isso? Eu imagino que a sua experiência na caminhada da fé não tem sido sempre agradável. Eu sei, imagino é mera expressão, não é? Eu sei que não tem sido, porque a minha não tem. A de nenhum de nós tem sido sempre agradável, mas ela tem sido sempre boa, apesar das agonias, em meio às agonias. Por isso nós somos o povo que cantamos aflição e paz. Que hino abençoado, não é? Porque nós temos paz na aflição e nós reconhecemos o quão boa é a agonia que enfrentamos na lida do Evangelho. Nas implicações, por exemplo, de alguma privação, de algum desconforto, nas situações difíceis no ambiente de trabalho, nas resoluções difíceis quanto à própria família, nas tentações que tornam cada vez mais difícil ser honesto nesse país, e assim por diante. Nós podemos olhar para a nossa rotina e verificar que o combate é árduo, mas é sempre bom. É muito bom nos sujeitarmos a Deus. É muito bom sujeitarmos-nos a Deus, resistirmos ao diabo e vermos se cumprir a orientação daquele que Paulo chamou de apóstolo, né? Tiago. Ele foge, não é? É bom. Apóstolo João vai nos dizer que os seus mandamentos não são penosos, e não são mesmo, são deliciosos os mandamentos do Senhor. A sabedoria bíblica é muito simples, não é? Bom é deleitar-se no Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite. Ruim é andar no pecado. É simples assim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, por outro lado, sempre aquele movimento, né? Isso não, mas isso sim. É sempre assim, não é? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. É prazeroso. A vida cristã e esse bom combate que tem agonias é prazeroso. Santificação não é uma coisa ruim. Santificação não é abdicar de prazeres, não, é encontrar o verdadeiro prazer. É ter prazer em Deus. E nesse aspecto o combate foi sempre bom. E assim ele completa esta carreira, não é? Ou seja, novamente uma referência ao fim do processo, mas ele diz novamente, olha, foi difícil,
porque o termo aqui usado se refere muito mais não a um percurso, sei lá, vamos correr ali na Brasleme, né? Naquele canteiro providenciado para isso. Não, mas uma corrida de obstáculos. Você quer correr, o obstáculo está lá na sua frente. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: se livra dos pesos, porque vai haver obstáculos. Não é? Então, nós que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, a família da fé, que passa pelas mesmas coisas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira. E o apóstolo correu, que nos está proposta. E aí os pendulicários atrapalham, né? Uma corrida, não é? Com obstáculos, você precisa estar desimpedido. E esses obstáculos não são somente o pecado, mas tudo que possa ser pesado à caminhada. E aí ele diz: eu guardei a fé. Ele não está dizendo que há méritos em não ter saído da fé cristã, mas o que ele está dizendo é que o segredo disso tudo é a confiança pessoal em Cristo. A noção neotestamentária de fé sempre contemplará essas duas dimensões. Fé no sentido de o que o apóstolo mesmo falou. Fiel é a palavra. Parece que ele trouxe ali um pequeno credo, não é? Então, fé no sentido de confirmar aquilo que é dito sobre Jesus, que é dito sobre Deus, sobre a obra da cruz, sobre a obra da redenção. Aquela fé expressa na doutrina, os nossos símbolos de fé, não é? E ao lado desse aspecto, né, de confissão do que é dito acerca de Cristo, a fé é sempre a confiança no próprio Cristo, acerca de quem fazemos afirmações, e cremos, e repetimos, e ensinamos. Uma confiança pessoal, personalizada. Eu sei no que tenho crido? Não, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, sim, é um oferecimento constante. Na nossa vida impactada pelo Evangelho, Deus vai tomando esta vida e nós vamos sendo convencidos de que devemos, como diz o apóstolo, aperfeiçoar a nossa salvação e nos oferecermos a Ele, que opera em nós tanto querer quanto efetuar. É obra dele e nós somos exigidos nessa obra, chamados, vocacionados, para uma entrega positiva. Nós entregamos, Ele nos toma, nós nos entregamos. Qualquer explicação além disso, você vem na quarta-feira, o estudo é sobre Apocalipse, mas você, pastor, pensando aqui, fazendo uma relação, e você pergunta para o pastor Leandro, não é? Então, Ele é o autor da obra, Ele incute em nós o querer e o realizar, e nós somos chamados a realizar, sim. E assim nós combatemos, e assim nós corremos, mas tudo isso por causa dessa confiança, por sabermos em quem estamos crendo. E isso nos leva à terceira consideração do apóstolo, nos leva também ao verso 8, e nos leva, obviamente, o último movimento, né, desta nossa meditação, de que há a realidade de que haverá recompensa. É uma vida recompensada. Ela é recompensada já aqui. É bom aqui servir ao Senhor, caminhar com o Senhor. É bom aqui já termos essa entrega completa, processual, gradual. Ninguém aqui está plenamente santificado, ninguém está aqui plenamente andando de acordo com esses preceitos, mas estamos indo, né? Os obstáculos estão vindo, a gente está pulando, um ou outro a gente acaba derrubando ali, e Deus tem usado a igreja, os irmãos, a sua palavra, o Espírito nos habita para ir nos capacitando. Mas o apóstolo fala aqui de uma culminância e de um gozo que virá. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Uma referência à manifestação de Cristo.
ele aguarda por coisas futuras. Então, a vida impactada pelo Evangelho, na relação entre o Evangelho e nossa vida, tem que haver esse aspecto de vivermos o hoje com os olhos no amanhã. De reconhecermos, como ouvimos hoje pela manhã, nós somos já aqueles que estão em Cristo, assentados nas regiões celestiais. Aí você olha assim, esse é o assento? Nós sabemos que não é? Estamos aqui e estamos lá. O apóstolo diz que nós somos já parte da nova criação. Quem está em Cristo é nova criatura, literalmente nova criação. A nova criação já brotou em nós, de modo que nós somos chamados a nos revestirmos do novo homem, do homem criado em Cristo, que já é parte da nova criação, e nos despirmos da velha natureza, do velho homem. O que é isso, se não assumirmos que o amanhã é uma realidade para nós, o porvir, o dia eterno do Senhor, o novo céu e a nova terra já é uma realidade, embora nós ainda estejamos aqui, na velha terra, mas somos povo já de lá, e não podemos viver como se só houvesse o aqui, porque isso não é uma forma de ver as coisas, essa é a forma errada de ver as coisas. Nós somos o povo do amanhã, nós somos o povo do dia do Senhor, nós somos aqueles que receberemos essa coroa da justiça. Essa é uma realidade de todos aqueles que amam a vinda do Senhor, nos diz o apóstolo. E eu não sei você, mas eu não me lembro qual foi a última vez que eu saí de casa pensando na vinda do Senhor, em vez de estar pensando no quanto estava atrasado. Como está o tempo? Aí é mais flagrante. Aí eu ainda olho para o céu, vejo nuvens e não lembro que ele virá em nuvens, mas eu estou preocupado, vai chover ou não vai? Porque eu já saí atrasado sem guarda-chuva. E se eu sair sem guarda-chuva, é claro que vai chover, né? É óbvio que eu não levei o guarda-chuva. Então, nós somos tomados tanto pelo aqui e o agora, como podemos ser enganados por nós mesmos desta forma, não é? E é por isso que muitas vezes a iminência de um evento tão impactante como a partida e não a morte é a ocasião para nós pensarmos nessas coisas, não é? Na nossa vida impactada pelo Evangelho. Não é? Então, talvez amanhã cedo, saindo para o trabalho, eu e você olhemos para o céu, não com a preocupação, ou pelo menos não exclusivamente, porque somos daqui também, né? Por enquanto, estamos pelo menos aqui, somos de lá. Se vai chover ou não, como é que vai ser o tempo. Mas, de repente, pensar, seria hoje o dia amado da vinda do Senhor? Porque nós amamos a sua vinda, nós queremos a sua vinda. Ou o Evangelho não nos impactou a este ponto? Perceba, o apóstolo, por vezes, nos ensinou a encarar a vida nesses termos e reconhecermos que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória. Essa é a forma correta de se conceber a vida, pastor, é porque você não conhece a minha tribulação, que já dura uma vida inteira, ou muitos anos, e é pesadíssima, de verdade. Eu assumo, tem coisa que é muito pesada e demora muito, mas comparado com o eterno, é breve. Peso de glória é leve. Isso nos dá perspectiva correta de sermos o povo impactado pelo Evangelho, que ama a vinda do Senhor, que vive aqui entregando a sua vida, que entende que se o Senhor não vier antes da nossa partida, partimos para Ele. Se Ele vier antes, Ele veio para nós. E assim, o amanhã nos alegra e nós caminhamos confiantes, enfrentando os desafios presentes, sabendo que tudo isso é bom, agradável, perfeito, porque é a vontade de Deus. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que Ele nos ajude a viver em consonância
com essas verdades benditas, porque elas podem nos abençoar muito. Vamos entoar o hino A Mensagem Real, número 288.